2. Boa noite, pessoal do Instagram. Então, estamos aqui online simultaneamente. Eu estou ficando meio louco com duas visões de mim mesmo, mas você também pode acompanhar essa aula barra devocional, que é difícil fazer essas diferenciações, mas o propósito, o público-alvo é a Mocidade Batista Regular Sião, mas você também está convidado a compartilhar e a estar aproveitando desse momento, tá bom? Então, nós já iniciamos lá no Instagram também, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Havendo algum problema na transmissão, é só você me falar, nós vamos tentar resolver isso. Então, como eu já falei aqui no Facebook, o propósito é diversificar um pouco os nossos assuntos e esta noite eu quero estabelecer uma base para nós discutirmos as problemáticas que envolvem sexualidade, que envolvem gênero. Então, uma problemática que tem se levantado e os cristãos têm se perguntado como lidar com isso, inclusive problemas pessoais até, então, pecados e desvios, e nós nos perguntamos como lidar com isso, como não ouvir as vozes que o mundo traz. Então, tudo tem uma base teórica, tudo tem um entendimento teórico, tudo tem uma história, mas o propósito da nossa aula hoje, uma aula devocional, não existe para mim essa diferença, nós estamos nos preparando para servir ao Senhor. Então, o propósito dessa transmissão hoje é que você entenda um pouco do debate, entenda um pouco como isso chegou na teologia também, e tenha pelo menos estabelecido uma base escriturística, uma base teológica para as respostas que você dará. Então, como nós estamos diversificando os assuntos, essa vai ser um pontapé inicial para discutirmos gênero e sexo. E mais à frente nós vamos nos aprofundando em questões tanto da controvérsia como das interpretações dos textos bíblicos que lidam com essas questões. Inclusive interpretações difíceis, textos difíceis que nós teremos que nos confrontar porque nós não podemos fugir das batalhas. Então, dada essa introdução, eu quero convidar você a orar, pedir ao Senhor direcionamento e discernimento e vamos iniciar, tá bom? Nós vamos discutindo, eu tenho uma palestra aqui preparada, então nós temos alguns pontos e se a transmissão no Instagram acabar de 1 hora e ainda tivermos alguma coisa a tratar, nós recomeçamos o Facebook e continua aqui normal, beleza? Mas até agora, algum problema no áudio, algum problema no vídeo? A internet está funcionando bem? Penso que sim. E à medida que nós formos chegando ao final, você pode também interagindo e também fazendo suas perguntas, se for o caso. Bom, então vamos orar, pedir ao Senhor essa direção que nós necessitamos. Senhor Deus, gratos somos a Ti pelo modo maravilhoso como o Senhor nos criou. O Senhor nos preparou desde o ventre da nossa mãe, mas muito além e muito para antes disso, o Senhor nos preparou, escreveu os nossos dias no Teu livro. Agradecemos porque o Senhor é o autor da nossa história, também aquele que está contando a nossa história, aquele que dará o arremate final na nossa história temporal e aquele que estará conosco por toda a eternidade, nos amando e amando todo aquele que crê e que confia no Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos que esse Evangelho transforme a nossa vida, transforme nossos relacionamentos, transforme o nosso entendimento sobre nós mesmos, para que vivamos de maneira santa e agradável a Ti neste mundo. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vai ter sim. Houve um atraso aí, viu, Esther? Então, vamos iniciar estabelecendo mais ou menos a base da controvérsia em relação ao gênero e sexo. Nós vamos discutir um pouco sobre essa quebra que houve, principalmente no pós-modernismo, entre gênero e sexo. Mas, antes de tudo, é interessante perceber e entender a atmosfera intelectual, a atmosfera moral que nos circunda para que nós cheguemos a essa discussão. Tá bom? Deixa eu desligar aqui para não nos atrapalhar. Pronto. Então, qual é a atmosfera intelectual, qual é a atmosfera moral que nos circunda? A atmosfera que nos circunda é uma atmosfera de libertação. Então, nós temos interpretações pós-modernas
Interpretações do mundo, interpretações da escritura, interpretações das artes que trazem à tona essa ideia de libertação. Que nós éramos opressos, nós estávamos oprimidos e nós precisamos nos levantar em prol da nossa libertação. E claro, como o sexo é algo que está no cerne das preocupações do ser humano, não é à toa que é o ponto onde Satanás mais nos instiga, como o sexo está no cerne de nossas preocupações, para o bem ou para o mal, é claro que houve um ataque revolucionário, um ataque libertário dentro da área sexual. Todo mundo já ouviu falar do que nós conhecemos como revolução sexual, especialmente nos Estados Unidos. Então, essa ideologia libertária é a atmosfera que nos circunda até hoje. É até um pouco cafona falar hoje sobre liberação sexual, porque é como se isso já fosse um dos passos ultrapassados pela humanidade. Nós precisamos discutir outras coisas, mas ainda é a nossa atmosfera. E essa ideologia libertária, ela confronta-se com uma ideologia mais conservadora, que geralmente é denominada como fundamentos judaico-cristãos da sociedade. Então, esses fundamentos que estabeleceram moral, que estabeleceram uma sociedade, uma civilização, mesmo que essa civilização diga que não acredita em Deus, mas há uma herança judaico-cristã em nossas leis, há uma herança judaico-cristã na nossa educação, no modo como nós enxergamos liberdade, no modo como nós enxergamos que ainda existe casamento. Casamento é algo viável e, na verdade, nem sempre é ruim. Então, tudo isso é herança judaico-cristã na nossa civilização, a própria ideia de punição ao erro e etc. Então, essas ideologias ficam se confrontando e vamos traçar agora como isso tem afetado o próprio entendimento feminino. E agora eu quero fazer um apontamento para você, né? Geralmente, quando nós trabalhamos sexo, gênero e essa discussão, sempre vem à tona o feminismo em si. Mas você deve se perguntar, por que não existem outras veias, outros vieses para nós tratarmos essa questão? Porque, na verdade, o feminismo é a veia, é o viés ideológico que surgiu com essa ideologia libertária e que nos traz à tona uma discussão que tem seus pontos bons e tem seus pontos ruins. E, na verdade, nós precisamos entender os pressupostos do próprio feminismo. Então, o feminismo precisa ser definido, o feminismo precisa ser entendido e o feminismo precisa ser dissecado nos seus pressupostos, nos seus entendimentos. Então, é uma armadilha que geralmente os cristãos caem, e para serem aceitos na sociedade, para ter uma linguagem que é aceita. Entenda, você não é aceito só por quem você é, por sua beleza. Você é aceito também pelo modo como você fala, você é aceito pelo modo como você se veste, como você se porta. Então, essas estruturas sociais geralmente fazem os cristãos começarem a usar um jargão, a se identificarem com coisas que eles nem entendem as bases e as estruturas. Então, nesse ponto que Schaeffer é muito importante para nós. Schaeffer nos mostra, como nós já estudamos, que todas as ideias têm uma gênese, têm um início. E esse início dá-se em desdobramentos de maneira progressiva durante a história. Então, nesses desdobramentos, o próprio Schaeffer aponta que tais ideologias, tais entendimentos, tais metafísicas vão atingindo várias áreas do conhecimento e áreas da vivência humana. Então, nós saímos da epistemologia, nós saímos do entendimento acadêmico, nós vamos para a cultura, nós vamos para a arte, então nós vamos para a cultura popular, então nós chegamos na teologia. É interessante perceber que esse é o mesmo percurso histórico do feminismo. Bom, o feminismo, em seus últimos passos, do ano 60, 1960 para cá, tem atingido a teologia e tem trazido à tona ou tem requerido para si uma identidade teológica. Então, nós temos a teologia feminista, assim como existe a teologia negra, assim como existe a teologia pós-colonial. Que qual seria a ideia? A ideia de que países grandes colonizaram os pequenos, trouxeram opressão para os pequenos
E a teologia foi uma maneira, foi uma ferramenta para essa opressão. A teologia era colonial. Então, qual a ideia dessa teologia da América Latina e etc., dos países mais pobres? Vamos trazer uma teologia pós-colonial, porque nós estamos nos libertando das amarras americanas, das amarras europeias, etc. Então, vamos pensar em Simone de Beauvoir, né? Não sei, o nome é francês. Simone de Beauvoir, que arvora-se como a grande defensora e como a grande teórica, na verdade, do feminismo. Então lembre-se que é muito importante para entendermos Simone de Beauvoir, nos seus escritos e na sua base, que é base para o feminismo, que é base para o entendimento feminista hoje, entendermos o seu relacionamento, entendermos o seu casamento lá com Sartre, entendermos a filosofia que ela mantinha em conjunto com Sartre. Inclusive Sartre, Jean-Paul Sartre, é um dos filósofos que mais Schaeffer também trabalha em suas obras. Então, nós poderíamos resumir a filosofia de Sartre e, por consequência, de Simone de Beauvoir também, como a filosofia existencialista. Então perceba que nós, antes de chegarmos ao feminismo, que as mulheres dizem para nós, que as defensoras e defensores também dizem para nós, feminismo é praxis, feminismo é prática, feminismo é lutar contra o patriarcado. Peraí, não existe nenhuma ideologia, não existe nenhuma ideia que seja somente praxis. Quem inventou isso foi um cara chamado Karl Marx. Então Karl Marx disse, vamos parar, nos sentar na escrivaninha e vamos trabalhar, vamos nos levantar. O problema, sabe qual é o problema? É que para ele escrever isso, ele estava sentado numa escrivaninha. Então nós precisamos entender que as ideias têm consequências. Existe um livro chamado assim, As Ideias Têm Consequências. E eu gosto muito da capa do livro, As Ideias Têm Consequências, da E-Realizações, porque é uma pintura que retrata uma das cenas do Evangelho, uma das cenas parabólicas do Evangelho que Jesus imagina, que sendo os fariseus, sendo aqueles publicanos, como cegos que guiam cegos. Então, onde é que nós vamos parar se cegos estão guiando cegos? Então, existe uma pintura de um cego guiando outros cegos para o abismo, e o autor traz essa ideia de que essas ideologias libertárias, ideologias marxistas, na verdade é um cego que se diz inteligente, mas que está levando a humanidade ao abismo. Porque, na verdade, são os fundamentos judaico-cristãos que têm feito a sociedade sobreviver, que têm feito a sociedade se reproduzir. Então, lembre do livro que eu já comentei com vocês, E se Jesus não tivesse nascido? Então, procure esse livro, procure entender quais seriam as consequências para nós, para o Ocidente, para o Oriente também, se Jesus não tivesse nascido. Então, Jesus traz desenvolvimento humano também, apesar que o seu principal foco, a sua missão é trazer salvação eterna. Então, Simone de Beauvoir, a grande questão dela foi dizer que a mulher ela não era definida por si mesma. Na verdade, a mulher é definida em relação ao homem. Então ela começa a trazer uma metafísica das descrições masculinas e femininas. Lembra que eu falei que a filosofia de Sartre e a filosofia de Simone de Beauvoir era o existencialismo. Então qual é a ideia do existencialismo? Antes, a teologia, as próprias ideias de Tomás de Aquino traziam-nos a ideia de que o ser humano é um ser que tem alma, tem espírito, tem coração, tem evolução, mas essa essência faz quem ele é. Então a nossa existência, ela se baseia em nossa essência. Então, dependendo de quem nós somos, do estado de nossa alma, nós vamos existir bem ou mal. Então isso é um fundamento óbvio para a teologia. O existencialismo ele quebra isso. O existencialismo inverte isso. Na verdade, é o modo pelo qual você existe que molda a sua essência. Então, qual a ideia do existencialismo? O existencialismo não se preocupa se Deus existe, se Deus não existe. Alguns dos existencialistas vão discutir isso, mas não é o foco. O foco é como nós vamos viver se ele não existir. Como nós vamos viver se ele não existe ou se nós não sabemos. Então, como nós vivemos, como nós resolvemos existir sobre este mundo, é a resposta que nós damos à essência. Isso faz nós sermos quem nós somos. Essa é uma filosofia, essa é uma cosmovisão
esse é um pressuposto que embebe, que molha a maioria dos livros, dos filmes e das séries que nós consumimos. E nós nem percebemos. Então, nós focamos muito na imoralidade sexual que existe, deve ser evitada, nos filmes, séries, livros. Nós focamos muito no próprio ateísmo, no próprio falar mal de Deus, mas nós não percebemos esse existencialismo que está lá, dizendo: viva, afirme-se sobre esse mundo e o sentido da vida é isso aí, e acabou-se. Então, se você não viver, se você não tem vontade de viver, é melhor se suicidar, porque sua vida não teria sentido se você não faz força para viver. Então, o sentido da vida pode estar em qualquer lugar. Pode estar numa gota d'água que cai e você acha bonito. Pode estar numa comida que você gosta. O problema do existencialismo é justamente a falta de base. Então, esse existencialismo aplicado às ideias de macho, de fêmea, de homem e de mulher, traz à tona o que nós temos hoje e nós discutimos como ideologia de gênero. A base metafísica da ideologia de gênero é que a essência não nos molda, mas o que nos molda é a existência. Então são nossas experiências sociais, são nossas experiências pessoais que devem moldar quem nós somos. Então, se a criança desde cedo ouve em seu ouvido que ela é mulher, que tem que brincar com boneca, então, com base na sua existência, ela forma sua essência. E para Simone de Beauvoir, isso foi uma ferramenta usada pelos homens, usada pelo patriarcado, que não é um termo dela, é um termo que vai surgir depois, para dominar as mulheres, para escravizar as mulheres. Então, ela dizia que o sexo feminino é o segundo sexo, é o sexo que foi esquecido, que foi definido em relação ao homem, porque o mundo pertence aos homens e os homens definiram as mulheres. É interessante um ponto aqui, porque quem define o outro tem poder sobre o outro. Quem define o outro, quem diz você é isso, tem poder sobre o outro. Nós vemos isso na narrativa de Gênesis, vamos já ver, tá bom? Então nós estamos estabelecendo, você que chegou agora, as controvérsias em relação a gênero, a sexo, e especialmente no que nós chamamos de feminismo, porque feminismo foi a corrente teórica que se levantou para questionar as ideias conservadoras, as ideias que já estavam estabelecidas há muito tempo em relação a gênero e a sexo. Nos anos 60, então Beth Friedan, ela era uma jornalista, ela popularizou as ideias de Simone de Beauvoir em um livro chamado A Mística Feminina. Então ela começou a analisar o papel da mulher americana e popularizou, tornou essa ideia mais popular. Mas eu quero destacar o trabalho também nos anos 60 de uma autora chamada Kate Millett. Então foi ela quem cunhou o termo patriarcado, né? Esse termo que nós tanto ouvimos, tanto essa ideia do colonizador, do opressor, e dentro desse espectro semântico, opressor, colonizador, o que escraviza, nós temos o patriarcado. Então, uma palavra formada por duas, né? Pai e arre, que é o governo. Então, pater mais arre. Então, o governo do pai é o governo que é trazido desde a infância, que é introduzido desde a infância à força. Então, o homem aproveita-se da sua compleição física e aproveita-se para, então, dominar as mulheres. É interessante porque, de um ponto de vista evolucionista, se você for ou se eles forem, é interessante porque o próprio evolucionismo começa a tentar explicar isso também. Como é que o homem se tornou mais forte com o passar dos séculos e dos milênios? Como é que o homem assumiu essa tendência genética a ser mais forte, mais viril, a aguentar mais? A tendência, não é uma constante, é uma tendência. Então a ideia é que com a experiência, com o fato de os homens inteligentes dominarem as mulheres, começou-se a introduzir em sua genética a ideia da força e etc. Mas essa é uma interpretação muito difícil de se colocar dentro da própria ciência evolucionista, é um ponto a menos para eles, tá bom? Então, nos próprios anos 60 foi uma década muito borbulhante em relação a isso. Existiram antes movimentos feministas mais leves, do sufrágio, então as mulheres deveriam poder votar.
E temos essa defesa aí, que não é ruim. Na verdade, muitas donas de casa americanas, mulheres, mães, levantaram-se, não contra seus maridos, levantaram-se não contra um patriarcado, levantaram-se contra o governo para defender o seu direito ao sufrágio, a votar. Então, a ideia do sufrágio universal. Nós não podemos questionar isso. Na verdade, toda opressão ao ser humano, uma opressão descabida, uma opressão ideológica, ela deve ser confrontada, né? O escravagismo deve ser confrontado, a opressão, o estupro, o tráfico humano, a pedofilia, todo esse tipo de opressão nos enoja e deve ser confrontado. Agora, deve-se perceber quais são os limites desse confronto, porque às vezes se cria uma guerra artificial. Então, as ideologias que pretendem ser como dominantes, elas têm uma grande arma, e essa grande arma é criar uma guerra artificial. Qual a ideia? Vamos criar um inimigo imaginário, e aí todo mundo vai se unir contra esse inimigo, mesmo que ele não exista. Então, nós chamamos tudo de preconceito hoje, nós chamamos tudo de opressão, e nós acabamos, na verdade, banalizando a própria guerra, nós acabamos, na verdade, banalizando o próprio preconceito. Porque quando tudo é preconceito, quando tudo é opressão, então mais nada é. Nós estamos numa guerra de opressores e oprimidos, e isso reduz o ser humano. Nós temos que nos levantar contra esses reducionismos. Eu sou mais do que isso, eu sou mais do que essa guerra entre sexos. Sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Isso vai chegar na teologia. O Schaeffer sempre nos avisou isso. E isso vai chegar na teologia e chegou. Chegou primeiro como um questionamento em relação à praxis da teologia. Por que mulheres não são ordenadas pastoras? Por que mulheres não pregam? Então foi levantada uma acusação ali dos anos 70, 80, que a igreja cometeu um erro histórico, a igreja não interpretou bem as escrituras. A Bíblia ensina a igualdade dos sexos, eram os levantamentos que eram trazidos. E daí surgiu-se, então, a necessidade de uma organização, de uma hermenêutica, de uma teologia feminista. Isso aconteceu, isso existe hoje. Então, você pode encontrar um comentário, então, um comentário de Romanos do ponto de vista feminino, ou feminista, e aí, não feminino, né? Na verdade, ao contrário do feminino, feminista, procurando interpretações diferentes para textos como sobre o homossexualismo, textos sobre o governo. Então, procurando interpretações diferentes para basear a sua prática, a sua ideia dentro da igreja e fora da igreja também. Então, isso tem como base, além dessa metafísica, esse feminismo tem como uma base metafísica existencialista, mas também é isso aí, Ayrton. Tem muito cristão feminista que não entende, né, as bases. Dentro da epistemologia, nós temos outra base para o feminismo. E, na verdade, é uma epistemologia pós-moderna. Qual a ideia da hermenêutica pós-moderna? Não existe um significado do texto, né? Quem procura ou quem constrói o significado do texto é o leitor. Então, o foco não está no autor, como já esteve. Qual foi a intenção do autor? Não, o foco não está no autor, o foco não está no próprio texto. Quais são as variantes desse texto? Quais são as palavras que temos aqui, a sintaxe, a morfologia, que foi outra, no modernismo foi uma ideia, mas no pós-modernismo nós temos um foco no leitor. Lembre-se, sempre na interpretação nós temos uma tríade: autor do texto, o texto escrito e o leitor. Então, isso forma uma tríade hermenêutica que devemos levar em consideração. Mas cada época da história tem dado uma ênfase em cada um diferente. Então, uma ênfase no autor já houve, uma ênfase no texto já houve, e nós vivemos na época mais louca, porque a ênfase está no leitor. Então, o leitor quem constrói o significado. Então, se existe um movimento feminista, se esse movimento ele é real e ele tem reivindicações boas, então o feminismo cristão, que ele deve entrar em todas as religiões, deve ter uma interpretação diferente das escrituras. Então surgiu essa necessidade a tal ponto que começa-se um questionamento em relação aos pronomes masculinos
em se relacionando a Deus e a Jesus Cristo. Então, chega-se a um nível de contestação tal que pergunta-se: Deus é Ele mesmo? Deus é Ele? Jesus é Ele? Então, uma das ideias que as feministas cristãs trazem, as teólogas feministas, é que nós não deveremos chamar Jesus de filho de Deus, mas Jesus como criança de Deus. Então é trazer mais uma neutralidade. Esse é o primeiro passo. Esse foi o passo dos anos 90. Trazer uma neutralidade aos pronomes da Escritura. O próximo passo, adivinhe qual é? É colocar pronomes femininos na Escritura. Então nós já temos uma linha que se diz cristã, mas que não chama mais Deus de Yahvé, não concebe mais o Deus Yahvé do Antigo Testamento, nem um Deus Pai do Novo Testamento. Não, concebe Deus como Sofia. Então, qual é a ideia de Sofia? Deus é a sabedoria que está lá em Provérbios, que tem uma ideia feminina, então Deus é a sabedoria. Nós vemos resquícios disso no próprio livro e no filme A Cabana, também uma tentativa de trazer uma ideia feminina sobre Deus. Tá bom, então você percebeu os degraus, você percebeu a base metafísica, a base epistemológica do feminismo. Nós podemos, sim, tem músicas que têm sido introduzidas, esses pronomes femininos, e claro que uma masculinização extrema de Deus não é boa também. Em que sentido? Eu vou explicar para você porque que não é bom. Existe um movimento, até tem a Aline Barros lá, né, apaixonado por Deus, por Jesus. Não é bom porque baseia-se, né, numa interpretação de Cântico dos Cânticos, de Deus sendo o noivo, o marido, e nós termos então a igreja ou Israel sendo a noiva, e uma ênfase muito nessa masculinidade. A ênfase que as escrituras dão sobre a masculinidade de Deus, assim como uma metáfora, como uma analogia, Deus não tem sexo. Na verdade, nós refletimos partes de Deus com a nossa sexualidade, atributos de Deus com a nossa sexualidade, mas Deus não tem sexo. Então, quando Deus é descrito com pronomes masculinos, tem propósitos revelacionais. Então, por que Deus é o marido e a igreja é a esposa? Porque Deus é o nosso cabeça, porque Deus é o nosso líder. Então, isso já nos leva a um entendimento dentro da realidade. Se Deus é o cabeça da igreja, e ele é tratado com pronome masculino e a igreja com pronome feminino, então, aí nós chegamos a uma conclusão um pouco incômoda hoje, tá bom? Muito incômoda a ideia da submissão, da autoridade. Nós não vamos discutir isso com profundidade hoje. Fui questionado até por uma professora lá da URCA, né, uma professora de linguística, e ela quis entender melhor, mas na verdade ela queria trazer uma acusação, né, que a igreja tem usado isso para oprimir as mulheres, e eu não penso que seja um instrumento, pode ser usado como instrumento de opressão, tudo pode ser usado como instrumento de opressão, seja por homens, seja por mulheres, mas você sabe quem é, né? Mas perceber esses erros históricos não muda ou não deve mudar a interpretação da Escritura, tá bom? O cristão ele sempre mantém uma base metafísica e uma base epistemológica que deve estar acima da cultura, porque senão o cristão fica nas suas inconstâncias, nas ondas culturais. Não dá para viver assim. Então, o cristão ele tem Deus que está acima de todas as coisas e ele tem as Escrituras. Então, a base metafísica e a base epistemológica é essa. Precisamos entender o que Deus quis dizer nas Escrituras. E o entendimento correto disso nos levará a uma vida boa. É esse o resumo da nossa epistemologia, da nossa cosmovisão. Então, trazendo-nos para dentro das discussões teológicas, nós temos duas grandes posições. Nós temos os igualitaristas, ou as igualitaristas, e os complementaristas, ou as complementaristas. Então, é uma discussão grande, é uma discussão que tem anos na igreja americana. Tem homens conhecidos que nós amamos, pastores conhecidos de um lado e de outro. Eu lembro aqui John Piper, Wayne Grudem,
o Bruce Ware, todos do lado do complementarismo, que eu vou explicar o que é. E nós temos do lado do igualitarismo Gordon Fee, Craig Keener, entre outros. Na verdade tem alguns menos conhecidos, mas estão lá e são bons também. Então tem essa questão, tem essas brigas, mas vamos passando aqui ponto a ponto, ver qual é dessas posições que mais se aproxima da realidade das Escrituras. Então qual a ideia dos igualitaristas? A diferença entre homens e mulheres veio por conta da queda, tá bom? Então, por conta da queda, nós temos essas diferenças, nós temos essas questões de autoridade, de submissão, e essas diferenças não estão na nossa essência. Não estão na nossa essência. Estão na função do nosso sexo, no modo como nós nos portamos nesse mundo, no modo como os papéis são desenvolvidos, mas é algo temporário. Por quê? Porque nós ainda estamos sob o pecado. Tá bom? Então, nós estamos sob o pecado e por isso que os papéis, sim, Ayrton, são visões teológicas, tá bom? Então, é uma interpretação das Escrituras e de teólogos que não são feministas em si, tá bom? Eles são acusados e tal, mas eles dizem, nós não engolimos isso do feminismo, nem a base metafísica, nem epistemológica. Então, é uma tentativa de igualar os sexos sem ser feminista, tá bom? Tem um livro do Wayne Grudem que ele é voltado para o feminismo em si, né? Que é herético, que na verdade o Wayne Grudem chama do novo liberalismo dentro da igreja. Então, se eu não me engano, o nome desse livro do Wayne Grudem é Confrontando o Feminismo Evangélico. Então você pode encontrar aí. Bom, hermenêutica e interpretação. Então, o Wayne Grudem tem esse, e tem o grande manifesto dos complementaristas, que é uma visão sobre masculinidade e feminilidade, que tem como organizadores o John Piper e o Wayne Grudem também. Então, tem vários artigos lá da visão complementarista que eu vou explicar. A igualitarista, eu não sei se tem um livro em português, mas existe um compêndio como esse dos complementaristas em inglês também. Então, uma visão igualitarista e tal. Por que existem papéis e não existem diferenças? Uma coisa assim. Bom, depois eu posso postar nos stories aí as indicações bibliográficas, tá bom? Então, entenderam a posição igualitarista, a diferença entre papéis e por causa da queda, portanto, temporários. Não é essência, não tem essa ideia. Homens vão para a guerra, homens pegam em saco de cimento porque são mais fortes. Não tem isso. Não é essencial. A questão é que por causa da queda, homens vão pegar em sacos de cimento e mulheres vão cuidar da casa em geral. E isso também nos traz uma certa liberdade para, às vezes, confrontar esses estereótipos, esses padrões e tal. Então, geralmente, esses pastores nos mostram nas Escrituras certas confrontações dos estereótipos que nós temos, como as profetisas em Atos, as profetisas em 1 Coríntios e etc. Mas lembre-se, nós vamos discutir esses textos mais difíceis depois, não hoje. Complementarismo, a posição mais conservadora, geralmente eles dizem o seguinte: complementarismo é da direita evangélica e o igualitarismo é da esquerda evangélica, né? Entenda, não é o mesmo cenário brasileiro de esquerda e direita, mas é o modo como eles usam a linguagem lá. Então, um progressista e o outro mais conservador. O complementarista é mais conservador nesse sentido, tá bom? Então, qual a ideia do complementarista ou diferencialista? Que antes da queda, na nossa própria essência, na nossa própria imagem e semelhança de Deus, nós temos, homem e mulher, têm diferenças essenciais. Então, nós refletimos Deus de maneiras diferentes. Essa diversidade está dentro do próprio Deus, como ele sendo uma trindade. Então, Deus é trino dessa maneira, como tendo unidade e diversidade, também há unidade e diversidade no homem que Deus criou. Deus criou um homem, Deus criou uma humanidade que é macho e é fêmea também. Entende? Então, por ser a humanidade macho e fêmea, nós refletimos um Deus que é Deus, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um argumento interessantíssimo
mas que nós precisamos discutir ele com mais profundidade à frente, tá bom? Então, por que o nome complementarista? Porque nós sozinhos não refletimos Deus completamente. Então, o homem com sua masculinidade ele é incompleto e a mulher com sua feminilidade é incompleta também. Juntos, eles refletem Deus no modo como Deus quis ser refletido na humanidade. Então, no caso, a Trindade seria complementarista? Essa é outra grande discussão, tá bom? Para você ver, é uma discussão grande aí dentro do meio evangélico. Lembre, desde que nós entramos na discussão complementarista e igualitarista, eu não estou falando mais de feministas, não estou falando mais de teologia feminista, tá bom? E teologia feminista é uma praga, teologia feminista é ruim, só para deixar bem claro. Teologia feminista não presta, quer mudar as escrituras e etc. Beleza. Quando nós entramos aqui, nós estamos falando de evangélicos, crentes, cristãos, pastores, tá bom? Que têm diferenças de opinião. Dentro da questão da Trindade, tem uma discussão também. A discussão, na verdade, ela se desenrola por muitos séculos na história da igreja e se refere aos papéis da Trindade, de entendermos a Trindade como uma diferenciação apenas nos papéis, tá bom? Então, Deus Pai é igual a Deus Filho, que é igual ao Espírito Santo. Então, eles são iguais em poder, em influência, em autoridade. Só que eles, para salvar o homem, cada um assumiu um papel. E esse papel é temporário, ele vai acabar. Então, é só um assumir temporário. Essa posição, claramente, obviamente, se aproxima mais do igualitarismo. A outra posição, eu só complementar, juntos refletem Deus, juntos no sentido de coletiva humanidade. Sim, se bem que por vezes, há ênfase no próprio casamento, e é um questionamento, nem todo mundo vai casar, né? Então, teríamos que refletir Deus não somente no casamento, mas no fato de sermos um coletivo aqui. Então, a outra posição, eu estou resumindo as posições sobre a Trindade em duas. Se refere, ou às vezes é chamada de subordinacionismo. Então, a ideia de que Jesus Cristo, se subordinou ao Pai. Nesse sentido, não que ele é menor em poder e influência, mas ele mostra-se menor. Ele mostra-se subordinado ao Pai. Então, tem vários textos que defendem isso. E, geralmente, o subordinacionismo diz que Cristo se subordinou ao Pai eternamente. Então, não foi somente para vir a esse mundo. Desde a eternidade, Cristo já havia se subordinado ao Pai. A própria imagem da Trindade reflete um pouco isso, porque um é o Pai e o outro é o Filho. Então, não é que o Pai é mais importante que o Filho, nós poderíamos fazer uma analogia humana, né? Então, alguém ia matar um pai e um filho, e ele diz, escolha aí qual é o mais importante. Devo matar o pai ou o filho? Então, são seres humanos, né? Não tem essa importância essencial em si diferente. Mas o pai é maior, o pai é autoridade, o filho obedece. Então, essa obediência do filho ao pai é um subordinacionismo, foi porque ele quis. Então, Filipenses capítulo 2, 1 Coríntios fala que Cristo vai entregar tudo ao Pai, e etc. Então, Jesus fala que tem certas coisas que ele não sabe, somente o Pai que está no céu. Mas é uma discussão muito grande, e geralmente o subordinacionismo, nessas ideias sobre a Trindade, se relacionam mais com o complementarismo. Então, você já percebe aí. É legal tudo isso, por quê? Porque nós falamos de Schaeffer nos deu uma chave teórica. Nós já falamos de Trindade, e a Trindade é essencial para o modo como entendemos gênero e sexo também. Então, outra questão aqui que será abordada, eu vou passar por alguns pontos em Gênesis, tá bom? Gênesis, que não é um livro fácil, né? Você talvez ache que é um livro muito tranquilo, mas Gênesis é um livro muito complicado, especialmente os 3 primeiros capítulos. As discussões são imensas. É só para que você tenha uma noção do que acontece no meio teológico, né? Você acha que teólogo não está fazendo nada na quarentena, mas ele está fazendo muita coisa, porque o nosso objeto de estudo é eterno e é infindável, né? E aí tem muita coisa para discutir. Criação, evolução, Gênesis 1 a 3 fala mesmo da criação ou é apenas o ordenamento do cosmos?
E aí muita coisa para discutirmos, mas, na minha opinião, bom, e no entendimento tradicional de Gênesis, Gênesis deixa bem claro, então, papéis e estruturas para entendermos gênero e sexo dentro das Escrituras. Então, se nós perdermos o que tem aqui em Gênesis capítulo 1 a 3, nós perdemos toda a ideia. Esse fundamento criacional e de queda também, então nós temos criação e queda aqui em Gênesis, ele reflete-se em ecos por toda a Escritura. Jesus usa Gênesis para falar sobre casamento. Então Paulo usa Gênesis para falar da representatividade de Adão. Todas as Escrituras estão se referindo a Gênesis para falar de Adão e Eva. Então sim, então, embora haja muita discussão, embora haja crente e teólogos sérios dizendo que Adão nunca existiu, eu não abro mão do entendimento literal de que Adão existiu, porque Jesus entendeu que Adão existiu, porque Paulo entendeu que Adão existiu. Se eles erraram, então eu não acredito mais em ninguém. Não. Se Jesus errou, meu amigo, pode desistir aí de procurar a verdade, né? Porque ele é a própria verdade. Então, embora C.S. Lewis, meu tutor, meu mentor, tenha dado a entender que Adão não existiu, que Adão é uma maneira de Deus explicar como ele criou a humanidade, que na verdade a humanidade evoluiu e durante o processo evolutivo, quando o homem chegou a um ponto de maturidade, Deus colocou a alma no homem. Embora C.S. Lewis tenha feito essa desgraça, não vou com ele, eu vou com as Escrituras, tá bom? Então fecha aí o parênteses. Primeiro vamos pensar na ordem criacional, né? É um argumento que Paulo usa em um dos textos polêmicos sobre a mulher não falar na igreja. Sobre a mulher manter-se calada na igreja. Eu não vou falar desse texto agora, é muito complicado. Então eu elenco aqui os dois textos mais complicados sobre essa questão. Eu acho que dois mesmo. Então, o texto que a mulher deve ficar calada na igreja, deve perguntar ao marido. E o texto de 1 Coríntios capítulo 11 é de longe o mais complicado, sobre o véu e sobre os relacionamentos homem e mulher, a mulher sendo a glória do homem e o homem sendo a glória de Deus. Eu vou passar rapidinho por ele, mas nós precisamos de tempo para cada um desses textos, tá bom? Então, a ordem criacional. O homem foi criado antes de Eva. Não tem como fugir disso, não tem como procurar outra interpretação para isso. Deus criou primeiro o homem e o homem percebeu a necessidade que tinha de uma auxiliadora. Se nós interpretamos Gênesis como um ordenamento do caos para algo que é organizado, encaixa-se muito bem essa ideia. Por quê? Deus cria certos lugares para complementar com outras coisas. Então nós vemos, por exemplo, Deus cria o firmamento para depois completar o firmamento com a luz. Deus cria a arena terrestre e celeste para depois complementar com os animais. Então nós temos toda essa dinâmica dualística no capítulo 1, de um local e um complemento, um local e um complemento. E a própria ideia de que a terra estava sem forma e vazia, então era um caos, que depois foi organizado em todas essas estruturas. Então, como se Deus estivesse modelando. A pergunta é, modelando o quê? O que é que existia antes do mundo? Aí Moisés não se preocupou em nos dizer, tá bom? Então, ao que nos parece, a grande mensagem de Gênesis é: Deus é rei, ele é rei. Ele é criador, está pressuposto aqui que ele é o criador. Mas antes de falar de criação, Gênesis está falando de reinado. Foi ele quem moldou esse mundo e pelo fato dele ter moldado, ele é o dono deste mundo. Então você tem que lembrar que os israelitas eles não estão recebendo aqui dizendo: olhe, cosmologicamente, Deus criou o mundo em 7 dias. Não é esse o propósito principal. O propósito principal é entender: eu estou aqui no Egito, eu estou saindo do Egito, eu estou indo para uma terra prometida. Quem é esse Deus? Qual autoridade que ele tem para acabar com a vida da minha família, acabar com minhas estruturas sociais? Por que eu vou segui-lo? Então o Pentateuco tem todo esse propósito para o povo de Deus, para que eles percebam quem é esse Deus que eles estão seguindo. Não é um Deus qualquer, é o Deus que criou Israel, é o Deus que chamou Abraão. Na verdade, é o Deus que criou o primeiro homem, Adão. Na verdade, é o Deus que moldou o mundo. Então, tem toda essa questão. Tá bom, vou salvar, Esther. Então,
tem essa ordem criacional, o homem foi criado primeiro, e isso tem um significado, tá bom? Então o homem foi criado primeiro e depois complementado, que dá vazão à ideia do complementarismo, tá bom? Então o complementarismo é apoiado pela ideia da ordem criacional. Representação também, né? Então, Paulo usa esse argumento muitas vezes, nos dizendo que a raça humana é representada por Adão, não por Eva. Então essa representação não é para o bem, porque o homem na verdade pecou. Nós temos isso em 1 Coríntios 15 e 22. Como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós temos essa diferenciação aqui. O primeiro Adão, o velho Adão, em Romanos 5, e o novo Adão, o Adão que salva, que é o nosso parente resgatador, o parente resgatador lá de Ruth, né? É aquele que nos salva. Então, essa representação moral, essa representação civil, ela é a representação do homem, do macho diante de Deus, e não da fêmea, e não do sexo feminino. Então, também para mim não tem como escapar disso. A nomeação da mulher. Então, lembre que a própria linguística tem reconhecido isso, os próprios estudos linguísticos, de que o nomear, o trazer um discurso, ou impor um discurso sobre algo, e da maneira como esse discurso é recebido, é uma forma de exercer poder sobre algo. Então, claro que há exageros nessa ideia, nem tudo é opressivo, mas sim, nomear algo é exercer poder sobre algo. Então, vou dar um exemplo para você aí na escola, quando colocavam, te apelidavam, e você se sentia altamente magoado, às vezes você reagia mal, às vezes você brigava. Por que você se magoava? Porque é um nome expelido por uma boca que não te faz mal. Não sem problema, pastor Hélio. Já aconteceu isso comigo também. Em uma live muito séria, eu acabei colocando as risadas e fiquei morrendo de vergonha. O teclado é muito complicado em relação a isso, sem problema. Então, você era apelidado, você ficava com muita raiva e geralmente sua mãe dizia não ligue, né? Não ligue porque isso não lhe machucou, não quebrou nenhum osso seu. Mas por que nos magoou profundamente? Porque alguém está nos nomeando de algo. Então, esse nomear não vai ficar só naquela pessoa, outra pessoa vai nos apelidar, e nós acabaremos, talvez, com o passar do tempo, sendo conhecidos por aquele nome. Então, tem apelidos que você lida bem com o apelido na escola e ele acaba. Mas tem gente que até hoje, depois dos 30, 40 anos de idade, ainda é conhecido pelo seu apelido lá da escola. Por quê? Porque o nomear algo, dar nome a algo, é exercer poder sobre algo. Então, se você foi apelidado, se seu apelido pegou em você, você deve reconhecer que isso é o poder do outro sobre você. Não foi você que criou isso. Então, lembre-se que Adão nomeou os animais e também nomeou a mulher. Aí você diz, nós estamos comparando a mulher aos animais? Jamais, jamais. Adão nomeou os animais a título de trabalho. Então vem aqui e Deus queria ver como é que ele iria nomear cada animal. Então, a título de trabalho, começou a trabalhar. A mulher é nomeada num poema. A mulher é nomeada num louvor. Então, depois que ele recebe, ele diz, finalmente recebi a varoa, osso dos meus ossos e etc. Então, é muito diferente isso, tá bom? Então, na verdade, Adão ele estabelece desde o início, desde a ordem criacional, que a mulher deve ser tratada com poesia, deve ser tratada com beleza. Então, a mulher ela é digna de receber a beleza. A mulher é digna de receber o que há de mais refinado. O homem em si, o ser masculino, ele só é refinado, ele só é poético em relação à mulher. Percebe como isso nos define? Como nós também somos definidos em relação à mulher. Então, todo homem, à medida que ele se torna romântico, ele percebe-se como ridículo, né? Talvez você releia as cartas que você mandou para o que é hoje sua esposa ou sua namorada hoje, e você perceba como eu fui ridículo. Mas por quê? Porque a mulher exerceu poder sobre você. Então você foi definido em relação a ela, porque você não é assim.
Geralmente os homens não assinam. Eu estou fazendo generalizações aqui, tá bom? A própria nomeação da raça humana. Então, Gênesis capítulo 5 é dito o seguinte: no dia em que Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhe deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Então, nós temos homem e mulher em hebraico, ish, homem, ishá, mulher, e nós temos Adam, tá bom? Adam como humanidade. Qual o ponto aqui? Tá bom? Ish, macho, ishá, mulher, Adam, homem, humanidade. Então, em que se baseia esse argumento da nomeação da raça humana? Porque nós poderíamos dizer, esse argumento só funcionaria se a humanidade fosse chamada de Ish, do homem masculino, mas não é. A humanidade é chamada de Adam. Então, Adão poderia ser o modo como nós falamos. Existe a humanidade, existe o homem, existe a mulher. Então, a humanidade é algo como que neutro. Mas não é, porque Adão não é só o nome da humanidade. Adão é o nome do primeiro homem. E o primeiro homem é macho. Entende o argumento aqui? Pelo fato de Adão ser macho, de Adão ser macho, e pelo fato do nome dele nomear toda a humanidade, homens e mulheres, mostra que há uma autoridade de Adão sobre todas, homens e mulheres. Então há uma autoridade masculina, porque Adão era Ish, mas o nome da humanidade é Adão, tá bom? Então esse é o argumento. O próximo é que Deus é muito relacionado à ideia da representação tal do Romanos 5, 1 Coríntios 15, mas que Deus cobrou contas e pediu a prestação de contas após a queda ao homem e não à mulher. Então isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então, os primeiros contatos em relação ao erro que acontecem com o homem. Então nós precisamos nos perguntar, por que isso? Esses argumentos para a teologia feminista não dizem nada. Lembra que eu falei da hermenêutica pós-moderna? A hermenêutica pós-moderna ela baseia-se no leitor. Mas não é só uma questão de o leitor desconstruir o texto. É uma ideia do leitor também desconstruir o significado tradicional do texto. Então, a ideia do desconstrucionismo. Essa hermenêutica ela vai colocar um peso muito grande sobre as estruturas sociais daquela época. Então, vai se dizer o seguinte: sabe por que Moisés escreveu que Deus procurou primeiro o homem? Porque Moisés é um cara do patriarcado. Moisés é um opressor. Se ele nasceu numa sociedade opressora, se ele é opressor, é claro que quando ele fosse escrever a ideia da criação, ele iria mostrar Deus falando com autoridade, que para ele era um homem. Agora perceba que essa hermenêutica pós-moderna ela confronta as nossas próprias ideias de inspiração e de inerrância. Então, sim, os escritores tinham estruturas sociais. Claro, eles não foram retirados do mundo, eles não eram máquinas que escreviam com os olhos fechados. Não, suas personalidades, tudo está envolvido. Mas nós entendemos que por meio da inspiração, Deus preservou as escrituras de erro. Então, se o patriarcado é um erro, se o patriarcado não é uma estrutura imoral, então, desde a antiguidade, na sociedade judaica, na sociedade babilônica, egípcia, Deus não teria deixado que Moisés contaminasse as escrituras com essa ideia. Porque, afinal, as escrituras são para o povo de Deus de todas as épocas. Então, nós baseamos as nossas relações aqui. Então, se Deus tivesse permitido essa infecção no texto bíblico, como nós vamos confiar no texto bíblico sem as bases da inspiração e da inerrância? Não tem? Tem. Eu vou escolher o que eu gosto, então. Isso aqui eu achei muito patriarcal, não gostei não. Não vou desconsiderar, dizer que era só cultural. Não, Gênesis 3,16, não, eu gosto. Deus amou o mundo. É amor, amor é de todas as raças, todos os sexos, gêneros, então eu gosto do amor. Então, esse é um tipo de escolha da religião feita à sua imagem e semelhança, que na verdade é uma ideia existencialista. Então, quando o existencialismo entra na teologia, o homem tem o poder de fazer a teologia à sua imagem e semelhança. O que é que te faz feliz?
Romanos te faz feliz? Faz. Então leia Romanos. Mas eu interpreto assim diferente. Pois interprete, meu filho. O que importa é viver. O que importa é existir. A essência do texto é desnecessário. O que importa é a existência. É a vivência, esse texto vivo em você. Tá bom, eu encarnei aqui o existencialista. A ideia da palavra auxiliadora é o próximo argumento, tá bom? Então, Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Que lhe seja parecida, que lhe seja digna de quem ele é. A ideia da auxiliadora, até o pastor Marcos Paulo tem falado muito disso, a palavra para auxiliador, essa ideia do auxiliador, também é aplicada a Deus. Então nós não precisamos ter uma interpretação baixa do que é auxiliador, porque Deus, em Salmo 33:20, Salmo 75, Salmo 115, 9, é dito que Deus auxilia o seu povo. O seu povo precisa de auxílio e Deus vem como auxiliador. Então a mulher como auxiliadora não é uma posição baixa, afinal o próprio Deus faz. Ser auxiliador não quer dizer ser inferior, tá bom? Então eu gosto da seguinte ilustração. Deixa eu lembrar se eu lembro mesmo dessa ilustração. Então nós temos não lembro não. Deixa minha memória ser refrescada aqui. Eu sei que tem a ver com o pai ensinando um filho, tá bom? Tem a ver com o pai ensinando o filho. Se alguém lembrar aí, me diga dessa ilustração. Então, ser auxiliador, na verdade, é um papel necessário. Nós estamos auxiliando alguém a chegar aos potenciais, aos propósitos da sua existência. Então, o homem sozinho não consegue chegar a isso sem a mulher. O conflito, tá bom? O conflito que está dentro do contexto da queda. Aqui nós estávamos pensando contexto criação, representação também refere-se à queda. Então, o conflito quando surge, em Gênesis 3,16, depois da queda nós temos a maldição, e uma das maldições é para a mulher, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Muito importante nós interpretarmos bem essa frase, tá bom? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A interpretação tradicional, que é uma interpretação errada, errônea, traz uma ideia de que a mulher deveria ser submissa ao marido e o governo do marido sobre a mulher é um aspecto, é uma consequência da queda. Então, a mulher se submetendo ao marido, o homem sendo autoridade sobre a mulher, é uma maldição da queda. Deve ser vivida, não é uma ideia igualitarista, deve ser vivida, é temporária, mas não estava nos desígnios originais de Deus. O problema com essa interpretação é que ela não faz jus ao texto bíblico, ao próprio hebraico aqui. Então, vamos perceber o que quer dizer desejo, né? Também houve outra interpretação na história da igreja, que essa ideia do desejo é o desejo sexual, né? A interpretação de Agostinho e de outros, a ideia de que o sexo dentro do casamento, na verdade, é uma consequência da queda, a necessidade de sexo. Então, o homem só tinha necessidade de procriação. O sexo recreativo, na verdade, é um problema que vem por meio da queda. Essa interpretação vai criar força na Idade Média, levando ao que nós temos hoje dos padres não poderem casar e etc. Tá bom? Tem toda uma história teológica por causa de um erro de interpretação bíblica. O erro está no fato de que desejo aqui é uma palavra hebraica rara, teshuká, bom? Teshuká. Essa palavra ela aparece raras vezes e no contexto próximo ela aparece em Gênesis 4,17. Então é uma fala de Deus para Caim, dizendo o seguinte: Caim, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o desejo de Caim qual era? Era de dominar sobre Abel, era de destruir Abel. Quando nós temos essa ideia para a maldição aqui de Gênesis, teu desejo será para o teu marido, então nós temos um desejo de dominação da mulher sobre o marido. Percebe como muda?
Então esse desejo de dominação agora da mulher será contra o marido, porque para também pode ser traduzido como contra. Então, teu desejo será contra o teu marido. Tu vai querer dominar teu marido. O feminismo nasceu aí, para desejo. Retornando aqui no Instagram, para nós continuarmos a interpretação de Gênesis 3:16. Teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Agora, já estabelecemos que a ideia não é de um desejo sendo submetido ao marido. Pelo contrário, é um desejo de dominar o marido. Nós poderíamos dizer que o feminismo surgiu na queda. Então, a ideia da mulher querendo subir e querendo dominar sobre o marido. Mas aí você diz, é só isso? Só existe essa parte da história? Não. Também existe uma corrupção no gênero masculino. A corrupção no gênero feminino é de que a mulher vai querer ser homem. A corrupção no gênero masculino é que o homem vai querer ser bicho. Isso aqui é maravilhoso. Nós temos, depois da queda, uma confusão nos papéis. A mulher vai querer ser homem e o homem vai querer ser bicho, o homem vai querer ser ignorante. Por quê? A palavra, nós temos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Essa palavra governar ou governança, ela é usada para um governo opressor. Então, uma opressão que está sendo trazida por alguém, por um governante sem escrúpulos, um governante que ganhou uma guerra e ele estupra as mulheres. É essa palavra que nós temos aqui. Então, isso é a maldição da queda. A maldição da queda é que a mulher vai querer dominar sobre o homem e o homem vai querer trucidar e massacrar a mulher. Daí, nós temos a gênese, a origem do machismo e do feminismo. Eu não vou dizer tóxico, a palavra não significa nada para mim tóxico. Eu vou dizer do machismo e do feminismo em seus erros. Machismo e feminismo em seus erros surgem aqui. Homem que quer ser bicho, porque quem é ignorante, quem vive irado somente pelo instinto é bicho. É bicho. Sabe aquele homem que vive bêbado, que vive batendo na esposa, que só sabe falar alto, é um bicho, não é um ser humano. Não tem argumentação, não tem lógica, não tem beleza, não tem nada. É um bicho. E mulheres querendo ser homens. Isso é machismo e feminismo. Esse insight é maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem tudo a ver com outras maldições da queda que nós vamos ver já, tá bom? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui nessas maldições. Beleza. Qual a maldição que está sobre o homem? A maldição que está sobre o homem é em relação ao seu trabalho e em relação à sua vida. Né? O homem morrerá. Perceba, a maldição que está sobre o homem é uma maldição que alcança homem e mulher. Porque homem e mulher agora vão morrer. Mas ela é direcionada ao homem, porque ele é a autoridade e ele é a representação ali. Qual a maldição para a mulher? É a maldição sobre a maternidade, tá bom? A maternidade define muito de quem é mulher, mas a maternidade tornaria-se complicada e difícil ali. Que os intérpretes em geral mostram que não é só a dor do parto, é a dor de ser mãe. Né? É muito doloroso ser mãe. Mas lembre que quando nós dizemos que ser mãe fala muito sobre o que é ser mulher, casar reflete muito quem Deus é, isso aqui é num contexto de, vamos pensar, de perfeição, né? De se tudo acontecesse como nós esperávamos. Mas nós estamos num contexto de guerra, de queda. Nós não vamos casar por vezes, haverá infertilidade, haverá momentos difíceis. Então, essas são generalizações. E os animais têm uma maldição sobre a sua vida, beleza? Vamos correr aqui. Lembre-se dos 4 contextos que nós precisamos entender: criação, queda e redenção. Em criação, eu quero destacar o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Vou ler rapidinho esse texto. Nós não vamos discutir com profundidade, mas é necessário que entendamos um pouco. 1 Coríntios 11, aqui eu vou ler o versículo 3 e depois o 7 ao 12. Tá bom? Então eu vou ler aqui. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem.
E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. E aí, numa discussão aí sobre o profetizar, versículo 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, complicadíssimo isso, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Muito interessante esse texto, muitas nuances complicadas, mas o que é que nós estabelecemos aqui? Que há aspectos, há um espectro complementarista e há um espectro igualitarista no mesmo texto. No mesmo texto nós percebemos que o homem é o cabeça da mulher, o kephalé, né? Já lembra da palavra cefaleia? Eu estou com cefaleia, cefalexina, não sei o quê. Então vem do grego kephalé, que é a ideia da cabeça. Cefaleia é dor de cabeça, né? Então, as feministas têm tentado reinterpretar esse vocábulo grego, kephalé, não como autoridade, certo? Geralmente os complementaristas interpretam como autoridade. Então, Cristo é autoridade sobre todo homem. O homem é a autoridade da mulher e Deus é a autoridade sobre Cristo. Aqui nós já temos uma ideia subordinacionista, lembra da Trindade, né? Qual o problema? O problema que a feminista traz é que kephalé tem outros significados em grego também. Um desses significados não é a autoridade em si, mas é a proveniência da vida. Então, a fonte da vida. Então, eu digo para minha mãe, você é a fonte da minha vida, você é meu kephalé. É de onde eu nasci, a cabeça sobre mim. Só que o problema é que essas imagens elas estão muito bagunçadas dentro dos vocábulos gregos. Quem é a fonte da vida, geralmente é a autoridade sobre também. Então, Deus é fonte para Cristo por ele ser autoridade. E nós temos, na maioria das vezes que é sendo usado, como a própria cabeça, né? O símbolo da cabeça é a ideia de um reger sobre o corpo todo. Os gregos já tinham essa ideia. Então, isso não é uma ideia moderna, que temos o cérebro, etc. Não. Todos os povos antigos, desde os gregos, já entendem que a cabeça é o centro que controla todo o corpo. Porque ao cortar-se a cabeça não existe mais vida, não existe mais movimento, etc. Então, cabeça também é autoridade, não tem como tirar esse significado aqui. Tem esse texto, tem o versículo 7, da glória, né, do homem ser a glória de Deus, e traz a linguagem da imagem e semelhança de Gênesis 1:27. E temos a mulher sendo a glória do homem. Como assim a mulher glória do homem? É o que Paulo está nos falando aqui. Por quê? A resposta está no próximo versículo. Porque o homem foi criado por causa de Deus e a mulher foi criada por causa do homem. Então aqui nós vemos um complementarismo em seus termos mais puros, tá bom? Todos os argumentos estão sendo colocados aqui por Paulo e é um complementarismo. Mas quando a gente pensa que acabou, Paulo começa no versículo 11 um igualitarismo, no sentido de que nós somos iguais. Embora existam essas diferenças, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Por quê? E aí ele usa novamente o argumento. A mulher foi feita do homem, né? Foi feita de material genético masculino. Mas o homem nasce de quem? O homem nasce da mulher. E no final, tudo vem de Deus. Então, a posição mais equilibrada é uma que equilibre, tá bom? É uma que traga à tona os elementos dos papéis, os elementos da organização, mas que também tem espaço para a liberdade, que também tem espaço para certas questões que nós não conseguimos controlar, tá bom? Então, existem discussões e livros escritos assim, mulher pode trabalhar fora de casa ou deve só cuidar dos filhos. Isso é inconcebível. Inconcebível ter uma discussão dessa se você tem uma posição equilibrada aqui dentro. Bom, então isso é inconcebível. Claro que
a família foi feita para ter filhos, mas nem sempre isso vai acontecer, tá bom? É bom ter a mulher dentro de casa, mas isso nem sempre vai acontecer. E nem sempre é ruim, tá bom? Existem certas características que culturalmente nós dizemos masculinas, mas que não são. É uma das discussões, eu quero só introduzir para você, nós estamos nos alongando aqui, de uma certa crítica que é feita para uma especificação do complementarismo. Uma das especificações do complementarismo, uma das bases, é a questão do essencialismo que eu já comentei com vocês. O que é o essencialismo? É dizer que as diferenças entre sexos estão com base na essência. Nós fomos criados diferentes. Nós temos espíritos diferentes, nós temos existências diferentes. Certo. Mas há certas alegações contra essa posição que são alegações muito pesadas. Eu vou dizer aqui algumas para você. Por exemplo, os âmbitos de submissão feminina dentro das escrituras só estão dentro da família e da igreja. Casamento e igreja. A Bíblia não fala de mais nada. A Bíblia fala da submissão feminina dentro da família e da igreja. As pessoas perguntaram na época da eleição, né? Uma mulher pode ser presidente? O que é que a Bíblia fala? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Não adianta escavacar os textos. O que é que a Bíblia fala sobre uma mulher presidindo uma empresa? A Bíblia não fala, cara. Não fala. Não tem como procurar e dizer, não, a essência da mulher é ser mais fraca, então nós deveríamos ter um homem presidente. Não adianta ficar nessa loucura, nesse conservadorismo extremo. Eu poderia até ser conservadorista extremo se refletisse as escrituras, mas eu não posso forçar o texto bíblico a ir além do que ele me dá, tá bom? Então, outro questionamento é esse essencialismo dentro do complementarismo, é muito ismo, né? Então, a ideia de que a liderança masculina não é permanente. Como assim a liderança masculina não é permanente? Quando um casamento acaba a liderança masculina. Eu vou lhe dizer alguns contextos que isso complica. Por exemplo, contexto entre namorados. Então, o namorado quer começar a exercer liderança em relação à namorada, uma liderança que caberia apenas dentro do casamento. É inconcebível. Nós temos uma liderança ainda fora do casamento do pai sobre os filhos. Não é nem só do pai sobre a filha. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que o pai domina sobre a filha. Não, a Bíblia fala que o pai domina sobre os filhos. E o pai é a mãe. Lembra lá de Provérbios, né? Ouça os conselhos da sua mãe, ouça os conselhos do seu pai. Não tem essa ideia de autoridade na criação de filhos apenas para um dos papéis masculino ou feminino dentro da família, tá bom? Então, se há pontos que o homem consegue trabalhar melhor com a criança, se há pontos que a mulher, existem pontos, mas nós não temos uma clareza e uma ordem que seja tão divididinha assim. E a liderança masculina dentro da igreja vai acabar? Então nós não temos uma indicação de que essa liderança masculina ou de outra maneira, essas restrições femininas vão continuar pela eternidade. Essa é uma alegação contra o essencialismo. Então, a Bíblia não fala que o homem vai continuar liderando por toda a eternidade. A Bíblia fala que é dentro da igreja. Então, se o casamento acaba, se a igreja acaba, esses papéis são temporários em relação ao homem. Outra alegação é que as diferenças entre papéis feitas nas escrituras nunca usam como base a biologia. Então, a escritura não fala, olha, o homem deve dominar na igreja, deve ensinar na igreja. Por quê? Porque o homem é mais racional, porque o homem é menos sentimental, porque o homem é menos subjetivo. A Bíblia não usa esses argumentos. Quem usa esses argumentos somos nós, né? Claro, tem uma discussão lá em 2 Timóteo, certo? Sobre a questão da mulher ser enganada pela serpente. Mas é uma discussão, como eu disse, de um texto complicado para outro momento. Mas, em geral, fora esse texto, vamos dizer assim, os argumentos não são em relação à biologia para a diferenciação de papéis.
E o outro argumento, o último que eu quero passar para você, é que a liderança masculina deve refletir as relações da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que tem a mesma essência. A mesma essência. Embora você possa defender um subordinacionismo, se você defender, devemos, e toda a teologia ortodoxa defende que Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência. Então, homem e mulher refletindo, a Trindade também tem a mesma essência. Bom, percebe-se então que a doutrina da Trindade está totalmente relacionada à doutrina ou aos entendimentos de masculinidade e feminilidade. Nós temos mais coisas aqui para falar, mas eu quero encerrar com uma consideração para a nosso próximo encontro, tá bom? Provavelmente, próximo sábado, a gente vai falar de outro assunto, tá bom? Com os convidados aí. A gente vai já depois anunciar para vocês, tá bom? Se tudo correr bem. Mas em outros encontros nós vamos aprofundar nos textos, em problemas como homossexualismo, como a liderança feminina, como machismo e por aí vai, tá bom? Vamos trabalhar os textos difíceis, etc. Então, diversificando os assuntos da nossa mocidade. Mas um dos argumentos que eu acho mais interessante é que, embora homem e mulher sejam igual, embora Pai, Filho e Espírito Santo sejam iguais, é necessário haver uma voluntariedade que nasce do amor. Então, o amor é a base da submissão do filho ao pai. Embora seja igual ao pai, o filho se submete ao pai por amor. Embora ele tenha as mesmas condições de fazer o mesmo papel do pai, ele se submete por amor. Então, qual é a ideia? Embora a mulher, em certos momentos, ou na maioria dos momentos, tenha condições iguais ou até superiores aos homens para fazer certas coisas, elas imitam o filho se submetendo à necessidade de se submeter aos homens, tá bom? E o homem se submete à necessidade de liderar, porque liderar não é legal para o homem, não é confortável, tá bom? Então, o homem tem uma tendência à preguiça, o homem tem uma tendência à letargia, por quê? Porque é justamente cobrado o contrário dele. A mulher tem uma tendência à liderança, a mulher tem uma tendência a se destacar, por quê? Porque o que é cobrado dela é a submissão. Então nós sempre corremos para o lado oposto daquilo que nós somos chamados a fazer. O bom da mulher é que isso traz bem ao mundo, tá bom? Então ela sempre ser chamada a ser submissa, às vezes ser oprimida, às vezes acontece, ela vai se tornar cada vez melhor e mais inteligente. O homem, por ser sempre chamado a ser líder, ele vai se tornar cada vez mais letárgico, mais preguiçoso. Essa é uma das figuras da nossa época, né? Os rapazes sentados na cadeira de gamer, com um videogame, com um jogo online, engordando, sem perspectiva de vida, às vezes sem emprego, com 30 anos na casa da mãe. Então, às vezes tem um relacionamento, às vezes a mulher sustenta a casa. Essa é uma das figuras mais deploráveis da nossa época. Homens sem pulso, homens sem vontade de ganhar dinheiro, homens sem vontade de estudar, homens sem vontade de pegar no pesado, sem vontade de liderar na igreja, e mulheres correndo para o lado oposto, querendo escapar da dominação e sendo cada vez melhores. Essa guerra entre os sexos existe, ela não vai acabar, mas nós cristãos devemos tentar redimir dentro da igreja e tentar redimir isso nos nossos relacionamentos debaixo da cruz de Cristo. Tem um poema curto do William Blake, foi traduzido aí no livro do Timothy Keller, e compara dois tipos de amor. Lembra que eu falei que a submissão e a autoridade elas nascem do amor. O homem precisa ter autoridade em amor. A mulher deve se submeter em amor também. Então, olha o que o amor verdadeiro, o amor divino diz. O amor não procura a si mesmo agradar, nem por si mesmo tem qualquer preocupação, mas por outro, de seu conforto abre mão, e do desespero do inferno pode um céu criar. Agora, o amor infernal, ele age da seguinte maneira, meu irmão. O amor procura somente a si mesmo agradar, e ao fazer do outro prisioneiro encontra prazer.
Alegra-se ao ver o outro o seu conforto ceder, e não obstante o céu pode o inferno criar. Agora pense nisso, pense que tipo de homem, pense que tipo de mulher você quer ser, que tipo de homem e mulher Deus chamou você para ser e que tipo de amor você está cultivando no seu coração. Um amor que alegra-se em sacrificar-se em prol do outro. Isso exige muito esforço, muitas angústias, muitas noites mal dormidas, muito esforço. Então que o Senhor nos abençoe. Difícil exercer nossa sexualidade, difícil exercer quem nós somos, mas nossa identidade está firmada em Cristo. Em Cristo, nele, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Todos nós somos dependentes de Cristo. Senhor Deus, essa é a nossa base e a nossa esperança. Bom, então agradeço por você ter assistido essa introdução e nós vamos continuar discutindo. Vai ficar salva no Instagram e vai ficar salva no Facebook também. Se você tiver alguma dúvida para a próxima, tá bom? Não sei quando, mas haverá. Pode mandar aí no privado e etc. Valeu, boa noite.